E olha, uma coisa que conversa muito com tudo isso que a gente está debatendo aqui, analisando também desses pontos, é uma fala de um ministro do governo Lula, ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez uma fala no último fim de semana que repercutiu muito mal, chamando Brasília de Ilha da Fantasia. Houve uma repercussão bastante negativa, não só para parlamentares da oposição, como também parlamentares do próprio PT. A gente vai trazer a fala de Rui Costa para vocês que ele fez na sexta-feira na Bahia. Vamos ouvir. Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo para muitos está errado. E fazer o errado para muitos é que é o certo na cabeça deles. Mas vocês podem ter certeza, Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de Ilha da Fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Disse ontem, numa reunião, era melhor ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem. Tá, a gente, além dessa fala de Rui Costa, teve um parlamentar, Chico Vigilante, do PT, deputado distrital daqui de Brasília, que também repercutiu bastante já, rebatendo essa fala do ministro Rui Costa. Vamos ouvir. Ô, gente, eu estava vendo aqui uma declaração muito infeliz do ministro da Casa Civil do governo do presidente Lula, o Rui Costa. Lá no interior da Bahia, em Itaberaba, ele numa inauguração falou que Brasília é a Ilha da Fantasia e que a capital da República não deveria ter sido mudada para cá. O ministro Rui Costa, foi exatamente a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília que fez com que a Bahia se desenvolvesse. Houve a interiorização do Brasil, a integração nacional. O Centro-Oeste não seria o produtor de alimentos e de riqueza que é hoje se não tivesse tido a transferência da capital. O norte do Brasil não seria a potência que ele é hoje se não tivesse tido a transferência da capital. O estado do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, não teria se desenvolvido tanto se a capital não tivesse sido transferida para cá. Portanto, ministro, é que Brasília precisa de mais atendimento, precisa de mais carinho por parte do governo federal, coisa que o presidente Lula teve muito no governo anterior. É isso que Brasília precisa, ministro. Brasília não precisa de ninguém falando mal da gente, até porque já falaram muito mal de Brasília. Pense antes de falar mal do Distrito Federal. Pense antes de falar mal de Brasília. Eu sei que foi um momento infeliz da sua vida. Até acho que o senhor vai pedir desculpa aos brasilienses, né? Aos candangos, né? Com essa história de que é a Ilha da Fantasia. Talvez a Ilha da Fantasia, ministro Rui Costa, o senhor quis se referir ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é Brasília. Talvez o senhor se referiu aos prédios do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é Brasília, ministro. O Palácio do Planalto não é Brasília. Brasília é seu povo, pulsante, trabalhador, honesto. Essa é a Brasília que o senhor precisa conhecer. Nosso entrevistado já está aí no gatilho, está chegando já o deputado federal Ricardo Salles, é nosso convidado de hoje, vai falar com a gente ao vivo aqui, mas a gente precisa dar uma arrematada nesse assunto agora. Chega para cá, o Wilson e Graeb. Graeb, quero começar te ouvindo sobre esse ponto aí, dessa fala do ministro Rui Costa. Então, eu não suporto político que diz que Brasília é isso ou aquilo e faz de conta que não tem nada a ver com a maneira como o poder funciona lá na capital. Não é? O Rui Costa está lá no centro do poder, pertence a um partido que teve quase 4 presidências, 3 presidências e meia até
começar esse novo governo do Lula, né? Então, essa ideia do Rui Costa de se pintar como um outsider do poder, alguém que não tem nada a ver com a maneira como as coisas funcionam, não dá para engolir, né? Não dá para engolir. É só a gente mesmo que fica babando em fila de gargarejo de palanque que aplaude esse tipo de coisa. Vai lá, faz o trabalho, Rui Costa, que você não está fazendo. Aliás, o Rui Costa é muito mais detestado em Brasília hoje do que o Alexandre Padilha. Né? Se eu tivesse que fazer uma aposta em relação à decapitação de um dos dois, minha aposta seria mais Rui Costa do que Alexandre Padilha. Eu não acho que nenhum dos dois vai cair. Eu acho que o Lula não vai e não poderia entregar a cabeça de qualquer um desses nomes que ocupam cargos importantíssimos no governo nesse momento. Seria um desastre de imagem também. Mas o grau de irritação com o Rui Costa é maior do que com Alexandre Padilha, porque o Rui Costa, inclusive, é muito difícil de se lidar, segundo todos os relatos. Não é isso, Wilson? Não, é exatamente isso, Greve. Um líder, inclusive hoje à tarde, conversando, apurando as histórias que nós trazemos hoje para o programa, me deu a seguinte frase: Wilson, se o Lula soubesse da capacidade técnica do Rui de comandar politicamente o governo, com certeza ele não teria nomeado o Rui Costa para ser ministro-chefe da Casa Civil. Essa declaração do Rui Costa ratifica isso. Não adianta você falar que Brasília é uma ilha da fantasia, que Brasília é um ponto fora da curva, se você é ministro-chefe da Casa Civil, responsável basicamente pela articulação política do governo. Assim, foi um belo de um tiro no pé do Rui Costa, ele tentando fazer o aceno para a militância, só que aí ele complicou ainda mais esse cenário de articulação política do governo federal. E essa fala do Rui Costa, inclusive, Graeb, chat, também foi citada pelo Arthur Lira, nas críticas que ele fez tanto ao Rui Costa quanto ao Alexandre Padilha. Wilson, e bastava o ministro sair do aeroporto, né, e dar uma volta aqui, que a gente tem uma das maiores favelas da América Latina aqui no Distrito Federal, que ele disse que a gente não tem, Sol Nascente aqui do lado, é só fazer um passeio um pouco maior e sair um pouco ali da sede dos Três Poderes, que ele encontra, assim, pobreza, encontra pessoas passando necessidade, é só circular um pouco mais na cidade, viu, ministro? Não foi essa favela que ultrapassou a Rocinha como a maior favela do Brasil? Exatamente. E assim, eu moro em Brasília já faz 11 anos, né? Então, assim, enfim, como bom maranhense, todo mundo sabe, então, assim, eu vim de estado pobre para Brasília. De fato, aí vamos fazer a comparação. Em algumas coisas, de fato, Brasília é um ponto fora da curva, isso é fato. Mas isso não significa que não exista pobreza, violência ou problemas na capital federal, muito pelo contrário. Novo, Sol Nascente aqui do lado, o sistema público de saúde do DF é caótico. Aqui tem via esburacada. Então, assim, dizer que Brasília é uma ilha da fantasia, que aqui basicamente é um local onde a política que é feita em Brasília não é feita na base, é um pouco, como o Grebe falou, é ignorar certas realidades. Detalhe, né? É bom lembrar que parte da Lava Jato atuou aonde? Na Bahia do senhor Rui Costa.